Vamos abrir então, irmãos, as nossas Bíblias em Isaías, capítulo 7, versículo 14, e depois João, capítulo 1, versículo 14 ao versículo 18. Isaías 7, 14, que diz assim: O Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem dará luz a um filho, e o chamará Emanuel, Deus conosco. Isaías 7, 14. E João, capítulo 1, do versículo 14 até o versículo 18, que diz assim: O Verbo virou gente e habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai de verdade. João dá testemunho dele e exclama: Este é aquele de quem eu falei, aquele já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então são as duas passagens que se completam, né? A primeira, que é a promessa de Deus lá em Isaías, né, que a virgem daria luz, e por intermédio dessa moça, dessa menina, viria o Messias, o Deus conosco, uma palavra que foi dada por Isaías aproximadamente 700 anos antes. Então nós temos que considerar que era incompreensível quando foi dada, impossível de ser entendida, e se cumpriu aqui em João, capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 18, que fala dessa encarnação do Deus unigênito. Essa promessa dada por Deus, cumprida no nascimento de Jesus, é o que nós chamamos de graça. É a graça de Deus que se manifestou e alcançou a criatura, o homem que somos nós. E essa graça dada por Deus, ela é sempre muito incompreendida. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. A dificuldade que a gente tem de entender a graça de Deus. Hoje eu postei um vídeo no canal da Oficina da Palavra, um vídeo do John Piper, um vídeo pequenininho de 4 minutos, onde ele fala sobre o Evangelho. Ele dá lá 6 pontos que ele usa para explicar o Evangelho, fala com muita propriedade o que ele é, o que é a graça, como funciona, e o objetivo da graça, que é reconciliar o homem com o Criador. E é um vídeo simples, assertivo, tranquilo, fácil de entender. Ele cita os textos, aponta o que Deus fez e está resolvido. É só assistir e entender com muita clareza, a clareza que é comum, que é característica do John Piper. Espero que vocês já tenham visto vídeos dele, já tenham lido os seus livros. Ele é um pregador, um pastor brilhante naquilo que ele faz. E depois que eu publiquei o vídeo, eu recebi comentários do vídeo dizendo o seguinte: esse vídeo é muito legal, essa palavra é muito interessante, muito bonito, mas ser crente é um sofrimento sempre. Nós não podemos deixar de entender que não existe santidade nem vida cristã sem sofrimento. Foi o comentário que eu recebi. Aí eu recebi o comentário, peguei os textos da Escritura, fui lá, respondi, expliquei, e a pessoa devolveu, falou: não, mas tem o sofrimento. É a graça incompreendida, sempre incompreendida. Mesmo quando você fala de uma coisa boa que Deus realizou, o ser humano tem dificuldade de compreender. Por quê? Por causa do pecado, né? O pecado, que não é uma coisa, nem uma ação, nem um pensamento, nem um desvio de caráter. O pecado é um estado. A criatura rompeu com o Criador e ficou permanentemente no estado de pecado. É isso. Pecado, a Bíblia chama de pecado a ruptura entre a criatura e o Criador. E esse pecado cria uma enorme dificuldade de compreender o amor de Deus. E por causa disso nós também temos dificuldade de responder ao amor nas nossas relações. É um problema que afetou o homem diretamente. E apesar desse tema, que é o amor, que é a graça, ser central na Escritura, continua sendo muito mal compreendido
por todos nós cristãos, não só da nossa geração, mas de todas as gerações. O que a Bíblia vai nos mostrar é que muitas vezes nós temos dificuldade de entender a graça de Deus por causa da nossa história. Então, se a gente teve uma trajetória muito difícil, muito ruim, muito problemática, muito confusa, de muitos erros, de muitas falhas, de muitas crises, de muitas tomadas de decisão mal feita, se machucamos muita gente, ferimos muita gente, se erramos muito, então nós nos sentimos indignos da graça. Achamos que não merecemos, e aí só faz sentido receber a graça se começarmos a pagar um preço altíssimo por ela. Então, uma das coisas que dificulta a nossa compreensão é a nossa própria história de vida. E, em contrapartida, por outro lado, quando a nossa história de vida não é ruim e a nossa compreensão bíblica, a nossa experiência de fé também não é muito madura, a gente faz o contrário, banaliza o amor e acha que a graça de Deus encobre todo tipo de coisa e suporta qualquer tipo de comportamento humano, independentemente do que aconteça no seu interior. Então, essas duas respostas são os extremos comuns na fé, na religião cristã. Ou a gente se acha indigno, ou a gente banaliza. O que é comum também em cultos como esse de ceia. Há aqueles que vão à igreja, mas não querem participar da ceia, porque acham que não são dignos da mesa, do pão, do sangue, da graça, e há aqueles que não ligam para nada e dane-se. Participa como se estivesse no ensaio de escola de samba, na praia, num jogo de futebol, numa festa, no trabalho, tanto faz. Não tem a menor compreensão do que está fazendo. Você tem os dois extremos, os dois lados. Resultado do pecado que mexeu com a nossa cabeça, que mexeu com a nossa maneira de pensar. Então eu quero falar sobre isso, quero falar sobre a graça incompreendida e quero falar sobre essa espiritualidade que nós temos. O que é a espiritualidade? Espiritualidade é uma palavra até difícil, porque alguns anos atrás, há 10, 20 anos atrás, a gente nem usava essa palavra no meio protestante evangélico. Porque para a gente espiritualidade era uma coisa de outra religião. Mas depois de um tempo a gente voltou a usar e tem a ver com transcendência. Espiritualidade tem a ver com a nossa transcendência, com a nossa capacidade de ir além da nossa própria existência, do nosso próprio coração. Experimentar algo além. A Bíblia vai dizer, com muita clareza, de forma muito objetiva, que o perdão de Deus nos foi ofertado por Cristo na cruz e não há nada mais a ser feito por nós, porque todo o preço já foi pago. Isso está escrito lá em Colossenses 2, 13 e 14. A Bíblia vai dizer de forma muito clara que toda a dívida que havia entre a criatura e o Criador foi paga e o documento, a cédula, a nota, que é o símbolo dessa dívida, foi rasgado e cancelado. E esse cancelamento, nós chamamos isso de expiação. Não há mais dívida. Então a espiritualidade do cristão é uma espiritualidade leve e livre, porque a relação com Deus que ele tem é de leveza e de liberdade, porque ele não tem mais prisão, nem tem mais dívida, nem tem mais contas a pagar. Então não há mais acusação. E a experiência do cristão, ela é resultado, ela é fruto da graça de Deus que nós experimentamos por meio da fé e não por meio de ações religiosas. Já falamos sobre isso muitas vezes, em muitos vídeos, em muitas palestras, em muitas aulas. Ir à igreja, participar de uma comunidade evangélica cristã, não torna ninguém cristão. Não é a igreja que valida a fé. São os cristãos juntos, reunidos, é que validam a comunidade, a igreja. É o contrário. Não é a igreja que torna a gente crente. Nós juntos, crentes, nascemos de novo, nós unidos é que construímos, que fazemos uma igreja existir. Não pode haver essa inversão. É pela fé, como diz Efésios 2,8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus, diz o texto bíblico. Esses textos mostram
como a espiritualidade cristã, ela é leve, ela é firme, ela é boa, ela é abençoada, ela é libertadora e ela deve trazer paz ao nosso coração, sempre paz. Por quê? Por causa da essência do Evangelho. A essência do Evangelho é Cristo e é Cristo conosco, Deus conosco. Como Ele mesmo afirmou, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Então nós estamos aqui nessa noite, somos crentes, cremos nisso, confessamos, então podemos afirmar pela fé que Jesus está aqui entre nós, amém, irmãos? Amém. Não precisamos ver, não precisamos sentir, como diz a canção, não precisamos sentir nada, precisamos crer, não precisamos experimentar nada. Essa é a espiritualidade. E isso independe do nosso estado moral, porque o estado moral não tem nada a ver com a nossa espiritualidade. Jesus nos amou, como vimos semana passada, quando ainda éramos pecadores. Então o amor de Deus nos alcançou independentemente do nosso estado moral. E quanto pior o nosso estado moral, ou seja, quanto mais tem pecado, ou abunda o pecado, como diz a tradução antiga, superabunda, transborda a graça sobre nós. E é isso que deve alegrar o nosso coração. Entretanto, como eu já falei também dezenas de vezes, inúmeras vezes, a religião muitas vezes traz um fardo sobre nós. Um peso muito grande que acaba fazendo com que a gente esqueça que é Deus conosco. Não é Deus lá em cima, nem lá embaixo, nem do lado, nem na montanha, nem no vulcão, nem no escondido. Nem escondido na fumaça, nem atrás da fumaça, nem em sala nenhuma. Tudo bem que a licença poética está valendo, mas se não for explicada, fica a incompreensão do que a Bíblia vai dizer. O Deus que nós cremos não é um Deus a ser buscado, encontrado, descoberto. Na verdade, nós não vamos atrás de Deus. Ele que veio atrás de nós. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, amém, irmãos? Ele nos encontrou. E por Ele ter nos encontrado e nos liberto, iluminado a nossa mente e transformado o nosso coração, então, por causa disso, deve haver leveza no nosso coração. Mas a religião muitas vezes não deixa. Ela impõe os fardos. Então, o que o homem pensa? Que para estar na presença de Deus, para ser cristão, para viver a sua fé, o homem acha que tem que fazer alguma coisa para merecer o amor de Deus. Muitas orações, muitas negações, muitas rejeições, muitas opressões, muitos sofrimentos. Em algumas igrejas, muito dinheiro, tem que fazer alguma coisa para merecer esse amor. Muitos pactos, muitos cultos, muitos retiros, muitos congressos, muitos eventos, para que ele se sinta merecedor, porque ele acha que não é merecedor. E na prática ninguém merece mesmo não. É a graça de Deus que prevalece sobre nós. Mas a incompreensão da graça faz com que o homem ache que ele precisa fazer algo, se esforçar, se sacrificar para ser merecedor do amor, da graça de Deus. Aí vira um fardo. E aí, quando a pregação é dura, quando o ensino é mal feito, quando a Bíblia não é explicada, como é que a pessoa se sente? Incapaz. Então ela não quer tomar a ceia, ela nem quer vir mais à igreja e pronto. E vai viver a vida dela. Agora pode ter um outro fardo além desse. Há aqueles que acham que Deus precisa fazer algo para que possa ser amado. Eu quero a minha cura, eu quero a minha bênção, eu quero a minha promessa. Eu tenho promessa, diz o irmão, diz a irmã. Eu tenho promessa, vou tomar posse da minha promessa. Eu tenho direito, eu quero, eu preciso. E as igrejas então se acostumam a prometer, e essas promessas vão ao encontro, do coração pós-moderno, né? O homem pós-moderno, ele é egocêntrico, ele é egoísta, ele é narcisista. Teve uma reunião nossa aqui que eu falei sobre isso, sobre o narcisismo, o problema do narcisismo na pós-modernidade e como a Bíblia detona esse pensamento. E aí tem aqueles que não se sentem dignos para estar aqui, e tem aqueles que se sentem dignos pra caramba e estão esperando Deus fazer alguma coisa para estarem aqui. E essa é a dificuldade que o pecado faz. Ele cria uma dificuldade para compreender o amor de Deus. Nunca há leveza, ou a banalização dos que exigem que Deus faça algo, ou a
total incompreensão, e aí a gente nunca se sente digno demais. Já falamos aqui várias vezes, quantas e quantas ceias, reuniões, que o clima é de tristeza, de peso, de agonia, de angústia. As pessoas estão chorando de agonia, como se estivessem condenadas. É uma condenação constante, uma acusação constante. E em outras comunidades, não tem acusação nenhuma, também não tem nenhum tipo de parâmetro, não tem nenhum tipo de medida, não tem nada, está valendo tudo. O importante é ser feliz e andar tranquilamente na favela onde eu nasci. O que é a graça, então, irmãos? O que é a graça de Deus? Enfim, é a manifestação do amor incondicional de Deus por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 é incondicional, por quê? Porque não exige condições. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Não impõe ou exige qualquer condição para nos amar. Isso deveria ser motivo de grande regozijo, mas para muitos irmãos isso é uma tristeza. Não, isso é tá muito fácil, esse evangelho fácil. Por isso que está todo mundo aí na lama, sofrendo, cuidado, para o câncer não te pegar, para, como é que é o nome da? Covid não te pegar. Deus nos amou primeiro. É sempre o movimento de Deus, irmãos. O homem pecou no Éden, como diz o texto de Gênesis, e a primeira coisa que ele fez foi se esconder do Criador. E a Bíblia diz que o Criador entrou o jardim adentro procurando pelo homem. Onde você está? É sempre o movimento de Deus, na direção de Adão, de Gideão, de Moisés, de Israel, de Elias, dos patriarcas, dos demais personagens, dos discípulos, de Pedro. É sempre um movimento de Deus. Nunca é um movimento do homem. É sempre um movimento que vem da parte de Deus. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores, ou seja, quando ainda estávamos rompidos com Ele. Nos amou voluntariamente. Amou de tal maneira que deu seu Filho e provou a natureza desse amor na cruz do Calvário. E é bem legal isso. Tem uma playlist aqui no canal sobre a cruz de Cristo. Vários vídeos pequenos de 9, 10, 11 minutos sobre a cruz. Não foi o sofrimento de Jesus que nos salvou. Foi a sua doação, o seu sangue derramado, a sua morte. Não foi a estrada, a via dolorosa, sofrimento. Sinta agora o prego entrando, o cravo, tá! Não é esse choro, esse sofrimento. Muita gente sofreu na história, irmãos, mártires, em todo o tempo, em todas as épocas. Mas o homem comum, sofrer e morrer, sofre e morre em vão. O que nos salvou foi a doação da vida do Criador pela morte da criatura. Como diz a canção que a gente cantava antigamente lá do Ademar de Campos, a versão dele, né? Que fala que Jesus morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. É bem assim. Não foi o processo, mas foi o ato de doação da sua vida que nos salvou. E seja como pecadores dominados pela culpa ou narcisistas, seja lá de que lado a gente está, todos nós somos indignos. Não estamos aqui, não nos tornamos crentes porque somos dignos. Somos cristãos porque a graça de Deus nos alcançou. Aquele povo que andava em trevas viu a grande luz. Somos nós. Vimos a luz. Nasceu o dia. E as misericórdias do Senhor se renovaram para as nossas vidas. Não tem a ver com o lado que a gente está ou com aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Tem a ver com a ação de Deus, sempre com a ação de Deus. Por isso, o culto cristão, a reunião cristã, nunca é centrado em nós. Não é para falar da gente, entende? Não é para a gente chegar aqui e ficar falando da gente, vamos orar,
participar da ceia, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, deixei de fazer. Não é para falar da gente, é para falar de Cristo. Nem que seja nesse período curto do culto, 1 hora e meia, 2 horas no máximo. Estamos aqui e agora vamos deixar de existir para que Cristo tenha plenitude entre nós. Só o seu nome, só a sua obra, só a sua glória, só a sua ação. E se fizermos isso, você verá como isso trará leveza ao seu coração. Nem que seja por um período, eu me esqueço de quem eu sou, das derrotas que eu tenho, dos problemas que eu carrego, das crises que eu causei, que causaram em mim. Por um tempo eu esqueço disso e lembro que entre nós Cristo é a esperança da glória, a esperança da vida eterna. E por ele vale a pena continuar seguindo, perseverando, caminhando, insistindo, acordando, dormindo, vencendo, lutando, perdendo, caindo, levantando, porque quando você chega no culto, em vez de falar de nós, falamos dele. Para ele, por meio dele, são todas as coisas e deve ser assim entre nós também. E isso é que traz leveza ao nosso coração. Fala da sua obra, da sua glória, do seu poder. Não podemos compreender, experimentar, nem mesmo responder à pureza, santidade e perfeição do amor. Não tem nada que a gente faça, cante, diga ou dê para Deus, seja lá o que seja isso, né? Dar alguma coisa para Deus. Como é que se faz isso? Onde é que entrega? Qual o CEP de Deus, Benassi, para mandar entregar? Não importa o que se faça, nós nunca poderemos responder ao que Deus nos deu. Como diz a canção, nunca saberei o preço pago. Então não tem como devolver. Vou devolver o quê para Deus? Tem que tirar isso da minha cabeça. Tem que viver com leveza e saber que essa graça me alcançou. E por causa dessa graça, eu posso experimentar o amor de Deus que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por causa da humanidade de Cristo, por ele ter assumido sobre si as nossas culpas e pecados, o amor de Deus nos é doado gratuitamente. Então o que é que a gente faz? A gente aceita em nome de Jesus, amém, irmãos? A gente recebe, obrigado, Senhor. Venham e comprem sem dinheiro, diz o profeta Isaías. Quem não tem dinheiro, vem e compra. Sem dinheiro, vem e beba. Beba de graça da água da vida. É de graça, então você recebe e se alegra. Se alegra em Deus. Não fizemos nada por merecer. Continuamos indignos, mas Deus em Cristo revelou-nos o seu amor e por isso experimentamos a graça redentora, sem merecer. Sem merecer. Ok? É o amor de Deus que nos redime das incompreensões do próprio amor. Vamos ver um texto da Bíblia que vai falar muito bem sobre isso, que vai nos ajudar a entender melhor. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 17, o testemunho de Paulo para Timóteo, Paulo falando dele para Timóteo, dando seu depoimento. 1 Timóteo 1, do 12 ao 17. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Logo eu, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque fiz por ignorância na minha incredulidade. Contudo, apesar de quem eu fui, a graça do Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. E esta declaração, este testemunho é fiel, digno de aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas, por isso mesmo, alcancei misericórdia, para que na minha vida, pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Portanto, fica a dica, Davi, ao Rei eterno, ao Deus único e imortal, invisível, mas real, seja a honra, a glória para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Amém. Pronto. Esse texto pequenininho é uma pregação, né? Paulo falando de como ele foi alcançado. Ele vai dizer, eu me considero
por tudo que eu vivi, o pior dos pecadores. É óbvio que ele não é o pior dos pecadores, até porque não dá para medir pecado, né, irmãos? A gente pode até medir moralmente o impacto de alguma coisa na sociedade, né? Algumas coisas têm um impacto menor, outras têm um impacto maior. Mas o pecado, no sentido bíblico, da ruptura, ele não pode ser medido. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou, como diz o outro texto, não há um justo sequer, não há ninguém que pratique o bem. Então não tem gradação de pecado. Mas Paulo diz, eu me sinto o pior por tudo que eu fiz. Mas se eu me tornei cristão, eu me tornei para que vocês saibam o tamanho da sublimidade, da grandeza do amor que há em Cristo Jesus. Porque se eu, que não estou valendo nada, fui transformado, há esperança para todos. Amém, irmãos? Amém. Essa é a declaração que ele dá. A declaração que deveria libertar o nosso coração. Isso me lembra um outro texto do próprio Paulo de Romanos, quando ele diz, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos, Paulo diz. O que é uma coisa insondável, irmãos? É impenetrável, inexplicável, incompreensível. Então Paulo está pregando lá, está ensinando no livro de Romanos, está falando, de repente ele tem um momento de grande alegria, seu espírito se alegra, o que é uma coisa comum no Novo Testamento, sempre rola uma doxologia, um momento de adoração, e ele grita. Aí ele fala, quem foi que deu o conselho para o Senhor? Quem foi que o aconselhou? Se por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Mas antes ele vai perguntando, e vai dizendo, os juízos de Deus, as decisões de Deus, o amor de Deus, tudo isso é impenetrável, é inacessível. Tiago também diz, Deus mora num lugar de luz inacessível, um trono inacessível. Não pode ser explicado, penetrado, alcançado. Manifestou-se na graça o que Deus fez por nós. O pior que nós podemos fazer, irmãos, é ficar tentando explicar, entender, compreender, medir, julgar. Não, hoje isso está acontecendo na minha vida porque eu fiz isso, isso, isso. Olha, se você plantar, você vai colher. Como dizem os pregadores da TV, da internet, né? A famosíssima lei da semeadura. Eu fiz aqui com os irmãos uma série de mensagens sobre as parábolas de Jesus, tem uma playlist lá, e numa delas eu expliquei que não existe lei da semeadura. E fica lá os caras falando, não, hoje eu estou aqui, né? Eu era mendigo, eu comia terra, eu andava rastejando, eu morava embaixo do viaduto, agora eu tenho iate, 5 carros. Os caras vão fazendo analogia, né? Vão dando explicações, como se as nossas ações nos levassem a algum lugar. Mas o que a Bíblia vai nos mostrar é que é incompreensível, insondável, inacessível, sem sentido, não se explica, não se explica. Isso tem muito a ver com o que aconteceu no dia do nascimento de Jesus. É uma das cenas que mais me deixa surtado na Bíblia, é o Deus eterno, cósmico, infinito, insondável, imensurável, invisível, restrito num corpo humano, segundo a revelação bíblica, deitado na manjedoura, numa posição de total fragilidade, sem saber andar, sem saber falar. Isso é um paradoxo da existência. Filosoficamente falando, dá um nó no cérebro. Porque se você pensar bem, o bebê de Belém, o bebezinho, é o próprio Deus eterno, agora restrito, limitado. Aquele que depende do seio da mãe para se alimentar é o Deus que formou os seios das mulheres que amamentam. Embora Maria segurasse o bebê no colo, esse bebê é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder.
É muito sinistro, irmãos. Maria tinha que tomar muito Rivotril, muito Gadernal, mas o que é mesmo aquele outro que você falou? Fluoxetina. Para não surtar com essa realidade agora concreta, tangível nos seus braços. Embora tenha aprendido a andar e falar e dependesse da mãe, do pai, dos irmãos para aprender, esse Deus ali que aprende, antes de tudo é onipotente, onisciente, onipresente. Interessante como a Bíblia vai nos ensinar. Embora tenha vivido como homem em obediência voluntária e perfeita à palavra, é o Deus que deu a palavra. Ele é a própria palavra a que se submete. Morreu como homem, mas o homem que morreu é Deus. E Deus eternamente. O Filho de Deus se tornou filho do homem para este propósito, para que os filhos dos homens possam se tornar filhos de Deus. Olha que coisa incrível o paradoxo da Escritura, a humilhação de Deus, que quando você lê o texto lá de Filipenses capítulo 2, ele se humilhou. A gente sempre acha que humilhação tem a ver com o nosso sentimento de humilhação, passar vergonha, né? Sofrer bullying, ter que pedir, ter que... Mas a humilhação de Deus não é a nossa humilhação, irmãos. É a grandeza eterna do Criador reduzida a... Como é que eu posso dizer? A mediocridade, a pequenez humana. Como vai nos ensinar Tozer. É um dos autores que eu mais gosto. A.W. Tozer. Recomendo que você leia, que você conheça. Um grande escritor, um cara bom pra caramba, tem umas sacadas muito boas. E ele fala sobre isso. A majestade terrível, gloriosa da divindade foi misericordiosamente envolvida no frágil envelope da natureza humana para proteger a humanidade. Deus se reduziu, se submeteu, se humilhou para que nós pudéssemos tê-lo conosco. Sem essa ação divina, jamais o veríamos, jamais o alcançaríamos, jamais o tocaríamos. Mas agora ele está aqui entre nós, porque o seu Espírito habita entre nós, e chegará o dia em que nós o veremos face a face, irmãos, como o Rei Eterno. Porque ele é o primeiro de uma nova geração de homens e mulheres reconectados com o Criador. Essa foi a ação do Deus conosco. Juízo insondável, caminho inescrutável, incompreensível. Por isso que a graça é tão incompreensível. Porque, infelizmente, as comunidades, as lideranças, os pastores, professores, teólogos, continuam reduzindo a graça de Deus a coisas vinculadas à religião, como dar, receber, fazer, tomar, cumprir. Mas a fé cristã está muito acima dessa coisa, e é por isso que também a graça é tão incompreendida por aqueles que não nasceram de novo. Obviamente, só quem se encontrou com Cristo através da cruz é que consegue aos poucos, pela luz da palavra, entender essas coisas. Senão é muito difícil mesmo. É bem complicado. É bem ruim. Se Jesus fosse somente Deus, sem encarnar, não sofreria a punição que deveria ser dada a nós. Se ele fosse somente um homem, como nós, não conseguiria satisfazer a exigência da lei contra o pecado, mas o Deus homem sofreu e satisfez e se tornou o nosso substituto para estar conosco hoje e para todo sempre. E fez isso com graça e com misericórdia. Por isso, Jesus é capaz de salvar todos os que nele confiam. Você crê nisso, meu irmão? Por isso que ele é capaz, pelo seu poder, pela sua graça. Nós não estamos aqui hoje para lamentar a semana que tivemos, nem para clamar por misericórdia pelo que vai acontecer. Nós estamos aqui hoje para nos alegrar na obra que Cristo realizou por nós. Bendito Cristo, bendita a salvação, bendita a graça, bendito o dia da ressurreição. Estamos aqui para celebrar isso e sair alegres, porque isso é que vai nos dar força para perseverar, para seguir em frente. E com isso, irmãos, eu quero ler com você o Salmo 46, que é um salmo
muito bacana, como todos os salmos são, mas é um salmo que eu gosto muito. E que tem muito a ver com todo esse ensinamento relacionado ao conceito do Deus conosco, do Deus presente, profetizado por Isaías, cumprido no Evangelho de João, experimentado por nós agora. Salmo 46 diz assim: Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da adversidade. Por isso não temeremos. Apesar da terra tremer, os montes afundarem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidas pela sua fúria, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Então para pensar, irmãos, a maneira como o salmo é construído. Vejam, você pode ler esse salmo com o filtro, com o óculos de quem está numa batalha, lutando, pensando na segurança que Deus dá. Deus é meu refúgio, minha fortaleza. É como se Deus fosse uma cidadela, um forte, onde eu vou me esconder, e mesmo que tudo dê errado, aqui dentro, no meu forte, na minha fortaleza, no meu lugar seguro, aqui tem água, aqui tem alimento, aqui eu estou seguro, eu estou protegido, e Deus representa isso para mim. Nós não estamos mais na guerra, não estamos mais nesse tempo do salmista, mas podemos experimentar isso dentro de nós, uma vez que o nosso Deus, que está conosco por causa da obra na cruz, o Deus presente, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações, e mesmo que tudo se abale ao nosso redor, aqui dentro, irmãos, aqui dentro, há um rio cujas correntes alegram a casa de Deus. É o santuário das moradas da morada do Altíssimo. Não é o templo, não é uma casa, não é um castelo, não é um lugar. Nós somos as pedras vivas do santuário de Deus, o tabernáculo de Deus. Então, ao nosso redor, está tudo desmoronando. Dentro de nós, a fonte de água viva. Amém, irmãos? Amém. Que traz paz ao nosso coração. E Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus virá no seu auxílio desde o romper da manhã. É muito legal essa coisa do amanhecer, do anoitecer. Como diz o outro salmo, nós esperamos pelo Senhor mais do que os soldados esperam pelo romper da manhã. Porque a noite escura, ela é insegura, ela é perigosa, ela pode trazer qualquer tipo de coisa, um ataque, um perigo, uma armadilha. A noite não nos dá segurança, mas quando o sol vai nascendo, o dia vai surgindo, você vai respirando, ufa, consegui. Os cristãos sempre olham aguardando o romper da manhã. Por quê? Porque Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza, e Cristo é o seu sol, o sol da nossa justiça, irmãos, que nos dá paz. Então ele diz, o Senhor, versículo 6, as nações se agitam, se abalam, mas ele ergue a voz e a terra derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Outro versículo muito legal, né? Poderia ter falado do Deus de Daniel, né? O Deus de Noé, o Deus de Samuel, mas quem? O Deus de Elias, o Deus de Moisés. Tantos grandes homens que fizeram tão grandes coisas. Porque Jacó, irmãos? Logo Jacó. Jacó é complicado, né? Jacó é enrolado, enrolão também. Jacó é um problemão. Mas essa é a essência da graça. Se Deus entrega o seu cartão de visita e lá o seu nome é muito prazer, eu sou o Deus de Jacó, então, irmãos, há esperança para nós, amém, irmãos? Amém. Há esperança para o nosso coração. Está aqui o Jacó, um cara extremamente complexo, muitas vezes desqualificado, muitas vezes problemático, quando ele diz a Faraó, os meus dias de tristeza foram bem mais do que os meus dias de alegria, sempre envolvido em treta, em armações, em conflitos, fé dúbia, egoísta, problemático. Somos nós, irmãos, somos nós. Jacó nos representa, e é para homens como Jacó, como nós, que Cristo morreu na cruz, não para perfeitos, eles não existem. Jesus fala para os fariseus, eu não vim para os bons, vocês são bons, eu vim para os doentes.
Os doentes precisam de médico. Somos nós, irmãos. E como nós precisávamos de médico, Deus enviou o seu Filho e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém, irmãos? Amém. Fomos curados da chaga do pecado que nos separava do Criador. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele põe fim à guerra. E é isso mesmo, irmãos. Mesmo que as nossas tribulações, angústias, lutas sejam grandes, vai chegar um momento qualquer em que essa guerra vai terminar. O Senhor vai colocar fim nesse negócio. E aqueles que creram nele triunfarão para todo sempre. Ele põe fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos. Parem de lutar, diz a minha versão. Mas eu prefiro a versão antiga. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém. E quando nós estamos num culto como esse, de ceia, lembrando de Cristo, da sua obra, da cruz, do seu poder, não é para a gente ficar pensando na gente, ou nas coisas que estamos sofrendo, ou nas coisas que estão nos atormentando. Aqui, nesse momento, nessa noite, nesse dia, nesse instante, é para a gente se aquietar e ter a certeza de que o Senhor é Deus, irmãos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso traz segurança ao nosso coração. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Em vez de nos juntarmos aqui para lembrar de todas as nossas tribulações, nós vamos nos aquietar para voltar para casa com a certeza que o Senhor é Deus e que Ele está conosco e que Ele está entre nós. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Por quê, irmãos? Porque o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o Deus conosco, Cristo em nós, esperança da glória. Os crentes, irmãos, os que nasceram de novo, os que se encontraram com Jesus, os que foram regenerados, eles sofrem iguais, da mesma forma que todas as outras pessoas. A única diferença é que ao ler a palavra de Deus, ao se encontrar com esses textos, o Espírito de Deus que se move no seu coração, aquece o seu interior. E a palavra de Deus, ela tem esse efeito. Ela traz luz à mente e fogo no coração. Ela faz arder o nosso interior. Então é incompreensível mesmo. É inexplicável, é impenetrável, é incomparável. Não tem como compreender o que Deus fez. Mas nós não cremos no que sentimos, nós cremos no que a palavra de Deus nos diz. E ela afirma categoricamente que Deus está conosco, presente em Cristo Jesus, Ele habita no nosso coração. Então o que faremos? Vamos ficar filosofando? Vamos ficar medindo experiências? Vamos ficar falando do passado? Vamos ficar pensando no futuro? Ou vamos nos alegrar naquilo que o Senhor fez? Então nós vamos nos alegrar naquilo que o Senhor fez. E se no meio do culto, na hora da reunião, no meio da ceia, o nosso coração se perturbar, o que eu vou fazer? Eu vou fechar os olhos e vou dizer para mim mesmo, aquietai-vos, aquiete-se, fique quieto. Lembra do outro texto? Lembra da outra preleção? Quando nós falamos sobre Davi? Qual foi o seu grande aprendizado nos momentos de maior perseguição? Qual era a frase que ele sempre dizia para ele mesmo? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, porque eu sei que ainda o louvarei na salvação da sua presença. Como disse Jó, com lepra, machucado, ferido, sofrido, ele declara, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Eu sei, Senhor, que nenhum dos teus propósitos, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, ele diz. Mas de onde vem essa certeza, irmãos? Dos testemunhos? Dos cultos? Das músicas? Não. Essa certeza vem de dentro, desse rio que está no meio da cidade, no meio do nosso coração. Os montes se abalam, como a gente vai cantar daqui a pouco, os mares se levantam, as rochas caem, mas dentro da cidade, dentro do nosso coração, há um rio cujas correntes alegram o nosso interior.
E aqui dentro, a nossa alma nunca será abalada. Por quê? Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Deus conosco. Deus presente. Bendito é o nome do Senhor.